Graça e paz, bem-aventuradas. Estou aqui para compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração nesses dias, que me levou muito a refletir, a me examinar. E eu quero compartilhar com vocês, eu espero que seja útil. Eu desejo que seja útil para vocês. É uma palavra... esse texto ele está em todos os evangelhos. É o texto que fala a respeito de Pedro, quando Pedro negou a Jesus. Esse texto está em todos os evangelhos, mas apenas no evangelho de Lucas é que menciona o olhar de Jesus para Pedro. E foi nesse texto, em Lucas, que o Senhor falou comigo nesses dias, e é o que eu quero compartilhar com vocês. Ele está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 54 a 62, que diz assim: Então, prendendo-o, levaram à casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou-o, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, e lhe disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse ao homem: Não, eu não sou um deles. E passada quase uma hora, um outro homem se aproximou e disse: Também este verdadeiramente estava com ele, com o Nazareno, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que falas. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Nesse texto, eu queria compartilhar com vocês 2 olhares. Nesse texto menciona o olhar de Jesus para Pedro e o olhar da criada e desses homens, né? Vamos fixar só no olhar da criada, porque nos demais textos só menciona a criada, não menciona esses outros homens. Pedro estava num momento de muito conflito, de muito desespero, de muita confusão, de muito medo. Ele estava perdido no meio daquela situação toda. E Jesus sabia que ele ia se sentir assim. E Jesus sabia que como ele ia reagir. Que ele ia negar, que ele ia dizer: não, eu não faço parte, eu não conheço, eu não sei do que se trata. Jesus sabia que esse temor, essa confusão, essa insegurança, esse sentimento de Pedro, de medo, ia gerar isso. E Jesus disse para ele: você vai me negar 3 vezes. Porque Jesus já sabia a reação de Pedro. E quando Jesus passou, ele olhou para Pedro. Aquele olhar de Jesus para Pedro deve ter sido algo extraordinário. Foi um olhar de amor, de compaixão. Não foi um olhar dizendo: tá vendo que eu não te disse que você ia me negar? Jamais. Foi um olhar de amor, de compaixão, de compreensão. Um olhar que dizia para Pedro: filho, eu entendo você. É difícil mesmo. Eu entendo você. E eu não estou olhando você agora nessa situação apenas. Eu estou vendo Pedro lá na frente. O apóstolo lá na frente. A pregação que o Pedro ia fazer
tempos depois que milhares de pessoas se converteram ao Evangelho, entenderam o Evangelho. O Pedro que ele ia se tornar, o Pedro que o Senhor ia usar, as coisas que o Senhor ia fazer por meio da vida de Pedro. O Senhor estava olhando isso, vendo em Pedro aquilo que Pedro não estava vendo. E esse olhar é o mesmo que olha para mim e para você. Olha para a minha fraqueza, para a minha limitação, para os meus temores, para as minhas inseguranças, para a minha fragilidade. É este mesmo olhar, com esse mesmo olhar que Jesus olha para mim e para você. Dizendo para mim, filha, eu entendo você. Eu entendo as suas limitações. Eu entendo as suas fraquezas. Eu entendo você, eu conheço você, eu sei. Mas eu estou vendo em você o que você não está vendo. Eu estou vendo em você o que eu vou fazer por meio da sua vida. O que eu vou fazer por meio desse momento que você está vivendo. Por meio das suas dores, dos seus temores, das experiências que você viveu e que você está vivendo, das suas incertezas, daquilo que machuca, que está doendo na tua alma, no teu coração. Eu estou vendo além, eu estou vendo o que eu vou fazer por meio disso, na tua vida e na vida dos outros, no testemunho que isso vai se tornar. Eu te acolho, é um olhar de acolhimento. Jesus está dizendo, eu te acolho, eu te entendo, eu te respeito, eu te acolho, eu estou contigo. E ele falou comigo que esse era o olhar dele para mim, aquele olhar de Jesus para Pedro. E nesse texto tem dois olhares. Tem este olhar de Jesus para mim e para você, um olhar misericordioso, um olhar que acolhe, que compreende, que enxerga você, que olha você, que enxerga os teus sentimentos e que enxerga em você coisas que você não enxerga. E tem o olhar da criada. A criada olhou para Pedro também. E quando ela olhou para Pedro, ela disse, você é um deles, você é um dos que andavam com o Nazareno. E Pedro disse, não, ele negou. Mas eles enxergaram em Pedro, tanto a criada quanto os outros homens, alguém que andava com Jesus. E eu acredito que caminhar com Jesus, literalmente como ele caminhou, era impossível não se parecer com ele, não ficar igual, não falar igual, não vestir igual, não ser igual. O poder de influência de Jesus é extraordinário. Tanto que as pessoas que caminhavam com ele eram tão parecidas com ele, que quando os soldados iam prender a Jesus, precisou que alguém apontasse entre eles quem era Jesus. Se Jesus fosse diferente de todo mundo, não precisaria. Eles saberiam exatamente quem era Jesus. Mas eles eram tão parecidos que precisou que alguém o apontasse, que no caso foi Judas, que apontasse para os soldados, esse é Jesus, esse é o que se diz rei dos judeus. De tão semelhantes que eles eram, porque eu acredito nesse poder de influência, né, de Jesus. E esse olhar também está voltado para nós. O olhar dessa criada, que é o olhar do mundo, é o olhar das pessoas, é o olhar de quem caminha conosco, mora conosco, trabalha conosco, que está conosco, que vai encontrar comigo e com você. Este olhar dessas pessoas estão identificando em você como uma pessoa que anda com o Nazareno. Eles estão apontando essa aí, é uma delas, é uma das que andam com Jesus. Ela é tão parecida com ele, o vestir, o falar, o agir, a forma que trata as pessoas, a forma que se porta nos lugares, a forma como olha para as pessoas, como faz, como vive, aponta
para quem anda com Jesus. Então, são dois olhares que estão voltados para nós. O olhar de Jesus, que vê as nossas limitações, nos vê exatamente como somos, e que nos acolhe, e que vê além daquilo que a gente consegue enxergar em nós mesmos. E o olhar do mundo para a gente. E estamos realmente semelhantes, vivendo de forma que o mundo está identificando Jesus em nós. Então é o que eu quero deixar com vocês, esses dois questionamentos, né? Esses dois olhares. O olhar de Jesus e o olhar do mundo, o olhar da criada. E que isso faça você refletir, se examinar a sua postura, se realmente tá fácil de identificar, das pessoas identificarem que você é um dos que andam com Nazareno, é uma das mulheres que andam com Nazareno. E o olhar de Jesus, que vê quem realmente você é e te acolhe e ver além. É o que eu quero deixar para vocês, porque foi o que o Senhor falou comigo nesses dias e tem falado sobre esses olhares e me levaram a refletir, a me examinar, que eu convido vocês a fazerem o mesmo. E eu quero dizer que eu amo muito vocês e quero abençoá-las no nome de Jesus. Fiquem com Deus e pensem a respeito desses dois olhares.